O que eu fiz aqui, gente, para essa nossa aula, eu não vejo o que acrescentar nem tirar da matéria que a gente tem no nosso livro, no capítulo 12. Então, para facilitar aqui para nós, eu vou compartilhar esse material que eu reproduzi aqui numa apresentação. Então, quando vocês tiverem o material... Estão vendo? Maravilha. Sim. Então, se vocês não se importarem, eu vou deixar assim, não vou... Se quiserem, eu coloco no modo de apresentação para ficar maior. Mas se é o mesmo do livro, não tem necessidade. É o mesmo do livro, eu não encontrei nada que pudesse... a gente tem lido, né? Claro, a gente tem contato, a gente vai ver aqui nessa aula que nós vamos poder participar integralmente, porque nós estamos inseridos dia e noite nesse tema, né? Nesse conceito. Então, eu penso que, à medida que a gente for estudando, né, os itens desse capítulo, a gente vai conseguir dar a nossa contribuição. Então, eu vou tomar a liberdade aqui de começar com a nossa reflexão, que ela é fantástica, né? De novo, eu digo que a gente deve ter nessa reflexão que abre, né, os nossos capítulos, material para o nosso estudo da semana. Acho que todo dia a gente devia dar uma passadinha de um quarto de hora para a gente poder dar acrescentar ou se aprofundar melhor dentro da reflexão. O mundo e seu coração. União de culturas? O Brasil é um país continental. Diferentemente de outros países, o Brasil apresenta uma variedade de raças, costumes e culturas. Um caldeirão de culturas se auto-influenciando e a naturalidade da convivência vai se consolidando. É o aprendizado da convivência com o diferente, uma globalização antes de sua existência. Os valores que vão se formando são resultantes dessas diferentes culturas. Teria sido pretensão a afirmativa de Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Ou seria os prenúncios de uma cultura universal? Elucidando, vocês devem saber, Humberto de Campos escreveu esse livro, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ele ditou, né? Humberto de Campos assina como irmão X, a partir de uma determinada obra. Ele teve problema, quer dizer, na verdade, quem teve problema foram as editoras que editavam obras nas quais havia a psicografia do Chico, principalmente, e a mensagem do Humberto de Campos. Então, a família do Humberto de Campos estava exigindo direitos autorais. É só um adendo, tá? Para entender por que ele assina Irmão X. E, para não ter problema, né, de direitos autorais, ele mesmo, Humberto de Campos, disse: assinem aí, vou passar a assinar Irmão X. E aí acabou essa questão dos direitos autorais. Então, toda vez que encontrarem uma obra assinada do Irmão X, é Humberto de Campos. E ele escreveu essa obra, e no meio espírita ainda há uma certa polêmica a respeito, e a pergunta está aqui, né? Seria o prenúncio de uma cultura universal? O que será que Humberto de Campos queria dizer com o coração do mundo? Nos parece essa assertiva, ou essa afirmação uma assertiva, olha, coração do mundo. Por quê?
porque temos todas as culturas aqui inseridas no nosso país. Agora, a pátria do Evangelho, acredito que depende aí, né? Pátria do Evangelho é um contexto relativo que vai depender do que nós fizermos dentro desse caldeirão. Assim eu entendo. Eu diria que a gente tem uns 2 minutinhos aqui, se alguém quiser. Mauro, eu acredito, sim, com relação ao que você me fala, que Brasil, coração do mundo, quando eu li, estudei essa reflexão, eu pensei, com certeza, porque o Brasil tem um pouquinho de todo mundo aqui, né? Africanos, italianos, japoneses, e cada estado é representativo de sotaques, costumes, usos, enfim, né? E quando fala pátria do Evangelho, eu tenho as minhas dúvidas, considerando que eu sou uma minhoquinha, um pontinho do nada, para poder questionar isso diante de Humberto de Campos. Porém, seriam os prenúncios de uma cultura universal, aí eu concordaria, que realmente venha a ser um prenúncio de uma cultura universal em função de todas essas evoluções ao longo dos tempos. Isso eu acredito, sim. Mas eu concordo com você da relatividade de considerar pátria do Evangelho. Eu afirmo, eu digo que o próprio Humberto ele deixa claro na obra, viu? Que ela será, né? Quer dizer, ele coloca uma condicionante para que ela seja a pátria do Evangelho. Então, dá para entender que depende da nossa evolução, depende do que a gente venha fazer dentro desse caldeirão. Porque, como país continental, a gente não tem dúvida, você colocou, a gente tem uma cultura no sul, uma cultura no norte, no nordeste, enfim, sotaques que distinguem os povos, os costumes, né? Enfim, isso a gente não tem nenhuma dúvida. Agora, enfim, talvez até seja um dos motivos de a gente ter, digamos, as múltiplas crenças dentro desse país, né? Mas o que a gente... Tem uma amiga minha que mora na Suíça, ela é brasileira, né? Casou com um suíço, mora lá. Ela diz que lá pouco se fala em centro espírita, casa espírita. E muitas vezes, algumas pessoas de lá, de família de lá, desconhecem Kardec. E eu não sei até que ponto isso é verdade, mas como ela é minha amiga, a gente sem discussão. Agora, por outro lado, eu lembrei que a minha avó era médium no centro, lá em São Paulo, que chamava Irmão X. Humberto de Campos, exatamente. Eu não tinha me atinado. Agora, você falou, nossa, o centro que minha avó serviu, médium, né, em São Paulo, era Irmão X. Ok. Eu não tenho dúvida, Maria, que na Suíça seja assim, eu não tenho dúvida que na própria França muitos desconheçam Kardec. Na França e países da Europa conhecem o pedagogo, o Rivail. Enfim, isso, digamos, isso tem várias questões envolvidas e a gente está vivendo um momento de revelação. Sim, nós estamos vivendo um momento bastante importante, grave, né? E isso está vindo à tona, né? Até eu postei Está sacudindo o mundo. Sacudindo o mundo. Isso, né? Então, o espiritualismo, ele digamos assim, deverá emergir, né? É o futuro, quer dizer, a gente está falando em cultura aqui, num sentido bastante... Trata-se cultura num sentido material, mas o homem ele é um ser moral, né? Ele é um ser político e, portanto, é um ser que busca, digamos, atuação fora da naturalidade.
Então, a natureza, ela se, digamos, qual o termo que a gente pode empregar aqui? Ela se basta, né? A natureza se basta dentro da sua necessidade, dentro do instinto, inclusive. E nós, que estamos dentro da natureza, claro, estamos, inclusive, desnaturalizando, né? A natureza, nós caminhamos para a moral, né? Então, a gente deve observar a cultura no sentido de culto também, no sentido de religiosidade. E a gente tem essa convicção de que seremos encaminhados, se não forçados a, digamos, ressuscitar a espiritualidade, que já foi motivo de reflexão muito antes do Espiritismo, né? Quer dizer, o Espiritismo só foi possível porque discutiu-se espiritualidade no momento anterior. Bacana, nós vamos entrar aqui, mas eu deixo aqui digamos, esse desafio, né, para a gente, pelo menos, pensar no tema durante a semana, e a gente vai perceber que a gente produz bastante, né? E ele é motivo de incentivo para as nossas reflexões. Então, eu convido aí vocês para a nossa aula. Vamos ficar bastante à vontade aqui dentro do capítulo. Quem se habilita? Eu posso ler. Ai, Maria, eu acho que você cabe ler a introdução, por favor. Obrigada, Vânia. Vânia é sempre doce. Este capítulo tem por objetivo o entendimento do que é a cultura, como ela surge, o que se compõe e como ela se apresenta pelo mundo. Vamos investigar uma das leis citadas em O Livro dos Espíritos, a Lei de Sociedade. O estudo da filosofia nos proporciona o exercício da busca da verdade. Desenvolve, por um lado, o espírito crítico e, por outro lado, nos capacita a melhor ponderar antes de emitir juízos. A exteriorização da filosofia se faz através de atos mais equilibrados, das palavras muito bem pensadas, visando sempre a harmonia do ambiente físico e espiritual. Para auxiliar o nosso entendimento e ajuizamento, precisamos imergir no contexto que está sendo objeto de nossa análise. A isso poderíamos chamar de autotransporte ao local e ao tempo do objeto do nosso estudo. Essa contextualização exige o maior conhecimento do ambiente onde se desenrola o nosso estudo, em termos de local, de época e de costumes. Este último é traduzido pela cultura da época em questão. Isso é o conceito de cultura, principalmente para a época em que nós vivemos. Sempre nós vamos estar atrelando isso à filosofia espírita. Então, aqui a gente tem, inclusive, lá na parte 3 do Livro dos Espíritos, leis morais, e está lá, lei de sociedade. Quer dizer, a gente vai ver aqui num dos itens a recomendação, inclusive, das questões, né, onde abrange, as questões que abrangem esse capítulo. E o incentivo aqui à prática filosófica é justamente aquilo que nós estamos conversando em relação do nosso tema, da discussão, buscando sempre dialeticamente chegar em algo muito próximo da verdade, que seria aquela síntese que vai ficar aguardando um contestamento, né, para seguir na discussão. E
fazer esse ajuizamento, inclusive dentro desse contexto. Então, veja, se eu ligar ao nosso país continental com culturas múltiplas, culturas universais, a gente vai estar fazendo aquele exercício de alteridade, aquele exercício de discutir harmonicamente, contextualizando, então, entendendo com quem nós estamos tratando. Então, eu vou compreender o entendimento do outro, a crença do outro, a formação do outro e o tempo, né, em que nós estamos discutindo isso. Então, aqui a gente está encaixando na reflexão, estamos encaixando no tema que nós desenvolvemos e o conceito de cultura, mas isso serve para tudo, né? Então, o nosso senso crítico sendo exigido, né? Sendo convidado a discutir dentro da sociedade. Então, veja, é importante a gente entender que a cultura vai sair do individual e vai entrar nesse contexto coletivo, né? Quando nós vamos falar das sociedades, vamos falar das civilizações. Então, isso é importante sempre ter em mente. Eu penso que esse alerta aqui na introdução foi muito importante. Contextualizar sempre, porque, por vezes, nós estamos dentro de uma discussão e estamos falando da mesma coisa e não chegando a um entendimento. Então, é preciso ficar muito claro do que nós estamos falando, com quem nós estamos falando e em que tempo nós estamos falando. Tranquilo? Muito Paulo, bom. Seria mais ou menos assim, por exemplo, existe um determinado assunto, um assunto específico. Só que eu tenho toda a minha verdade ou uma culturação desse assunto em gerações passadas, ou épocas passadas, ou quando eu fui estudar, ou coisa do tipo. Só com quem eu estou me relacionando, a coletividade que estou me relacionando, eles estão, por vezes, à frente disso. Seria mais ou menos isso? Então, eu tenho que me relacionar, eu tenho que me abrir, eu tenho que estar aberta para deixar aquilo que estava no passado e vir a fazer uma atualização das mesmas circunstâncias, assuntos e opiniões ou coisa do tipo. Vânia e minhas amigas, olha, essa questão é pessoal. O interessante é que a gente coloque na mesa aquilo que nós estamos discutindo. Então, você está trazendo a tradição. Então, você está trazendo aí no exemplo um conceito da tradição que foi trazido, que ela faz parte da cultura, ok? E você vai defrontar com algo que é contemporâneo, por assim dizer. A questão de você estar aberto ou não, isso é muito pessoal, isso né, é subjetivo. Tá? Isso vai de cada um, é aquilo que a gente estava colocando. O indivíduo que não é aberto, ele vai perder a oportunidade de aprender. E também a gente não precisa... Então, veja, eu não tenho obrigação, de novo, de chegar a um consenso e mudar a minha verdade. É importante que eu reflita sobre ela. Né? Hoje mesmo eu estava vendo algo de Platão, que são aquilo que ficou sendo chamado de virtudes cardeais, e uma das virtudes é a sabedoria. E para ele, Platão, a sabedoria ela só vem com a razão. Somente refletindo é que você pode discernir. Então, veja, a sabedoria é um ato de discernir, né, entre aquilo que serve, o que não serve, o bem e o mal, o justo e o injusto, alguma coisa nesse sentido. E Platão vai recomendar que é preciso, é uma virtude, que é a primeira e a mais importante dentro da sociedade. Então, veja, olha como encaixa aqui na nossa discussão, que é justamente o entendimento do grego sobre a sociedade, sobre
a política na cidade e deve ser exercido por aquele que tem o conhecimento, pelo filósofo, como ele coloca lá na República. Está lá no livro da República, essas virtudes cardeais. Muito interessante. Então, se você refletir e acreditar que aquilo substitui o seu conceito, então substitui a tradição com vantagem, opa, aí é uma falta de inteligência a gente não assimilar e não aceitar. Se você acredita que a tradição ainda é superior, enfim, nós que vamos discernir sobre isso, pessoalmente. Tranquilo? Muito bom. Então, vamos para o conceito de cultura. Enfim, olha, tomem a frente aí, gente. Essa é uma matéria que todos nós aqui temos plena condição de contribuir. Quem se habilita? Eu vou dar o prazer a vocês de me ouvirem. Isso mesmo, Vânia. Gente, pelo amor de Deus, eu estou brincando. O termo conceito, o termo cultura que desenvolveremos nessa aula se faz sob o aspecto antropológico, sociológico e etnológico. Outras ópticas serão estudadas mais à frente. Sobre os 3 aspectos citados acima, a cultura é um conjunto de hábitos, usos, valores, costumes, psiquismos, comportamentos psicológicos, religião e religiosidade que o agrupamento possui. Essa cultura passa de geração a geração e sofre influência de outras culturas. Os usos e costumes são a comida, a música, a dança, as artes. Além desses, acrescentam-se os psiquismos e comportamentos psicológicos como altura de voz, gesticulação, emoções acionadas à fala e outros. Ao que citamos, pode-se adicionar os valores desse grupamento à religião por eles cultuada e sua religiosidade. Muitos hábitos foram desenvolvidos a partir das necessidades de sobrevivência ou da convivência. O meio ambiente também afeta enormemente os hábitos. Localidades como a beira-mar, desertos, montanhas, florestas e campos têm forte influência nos hábitos desenvolvidos por suas populações. Vários. Tudo entendido? Muito didático esse capítulo, gente, muito didático. Esmiuçado. Isso, bem esmiuçado, bem esmiuçado. Então, o que nós estamos tratando aqui é generalizando, porque estamos tratando no sentido, no aspecto antropológico, né? Quer dizer, o estudo do homem, o estudo da humanidade dentro desse contexto. Sociológico, né? Então, esse homem na sociedade. E etnológico, quer dizer, a cultura, é o estudo analítico e comparativo das culturas, né? Do confrontamento dessas culturas. Conjunto de hábitos, então, nós vimos aí, né? Envolvendo, inclusive, valores e psiquismos, né? Comportamentos psicológicos, e etc, etc, etc. E, veja, como a tradição é importante, essa cultura ela se desenvolve de geração em geração. Né? A gente pode verificar o judaísmo. Né? Então, veja, o judaísmo presente hoje, o judaísmo contemporâneo, ele permeou todas as épocas. Então, se a gente buscar lá o Abraão, ok? Ele viveu há 4.000 anos atrás. Então, o povo hebreu começou a se desenvolver e desenvolveu o judaísmo lá há 4.000 anos.
e de geração em geração isso chegou até nós, né? Então vejam, né, como é importante. Então, para muitos, a cultura é a história, né? Podemos traduzir assim. Outros historiadores colocam que a cultura só nasce com o trabalho. Então, entra essa questão aí da necessidade, né? Então, aqui, por vezes, um grupamento, um indivíduo, um grupamento, uma sociedade, ela tem uma determinada necessidade em função do ambiente em que vive e da época em que vive, e pelas necessidades que passa. Então, nasce aí a cultura através da técnica, através do trabalho, né, de aprimoramento, de desenvolvimento. E isso a gente vê bem claro, né, quando a gente faz o retrato da sociedade. E a questão da religiosidade aqui presente. O ambiente em que se vive também vai determinar o modo, né, de convivência daquele grupamento. Então, você vê lá no norte, nós temos as palafitas, né, aqueles ribeirinhos que convivem com enchentes. Agora mesmo é um período de enchente lá no norte. Então, se as casas não forem flutuantes ou se elas não tiverem o seu alicerce, digamos, no leito do que hoje é o rio, enfim, eles não conseguem, né, a convivência, não conseguem sobreviver ali. Em relação no deserto e assim por diante. Quer dizer, a gente pode já ir observando isso, montanhas, você vai conviver com temperaturas distintas, portanto, você tem que desenvolver hábitos, né? Hábitos distintos para atender a sua necessidade. E mais à frente, a questão da sociedade, ela entra aí como geração do trabalho em favor da coletividade, né? O culto, ele entra lá atrás, entre os gregos, era a cultura dos deuses, daí culto, né? Agora, como eu lembrei aqui dos gregos, é importante frisar que esse conceito de cultura aqui é do século XVIII para cá. Até anterior ao século XVIII era outro entendimento. Isso só foi possível com esse desenvolvimento, né? A partir daí a gente tem esse conceito bastante universal de cultura, porque no princípio, bom, a gente vai ver isso aí, a gente vai ver ainda. A origem é de um termo latino, colere, e dali a gente vai perceber como é que ele se desenvolveu até nós. Algum comentário, gente? Ficou bem claro aqui, né? E a gente falou em hábitos, ok? E a gente traz aqui hábitos estranhos. Estranhos para quem? Para quem não está inserido, com certeza, né, dentro daquela necessidade, dentro daquela crença, dentro daquela cultura. Então, vamos ver esse item, hábitos estranhos. Quem se habilita? Eu posso ler. Hábitos estranhos, cultura. Por vezes descobrimos em determinados grupamentos humanos hábitos que fogem totalmente da nossa imaginação. Isso se deve por desconhecermos as necessidades e os valores desse grupamento. Citaremos alguns: ingestão de vegetais e animais estranhos, cultuar objetos e animais como deuses, agressões e mutilações do corpo, formas diversas de saudações, apertos de mãos, abraços, beijos, exteriorização de sucessos e insucessos, de grandes alegrias e de grandes tristezas.
por vezes causa estranheza para nós hábitos distintos daqueles que nós estamos habituados com relação à gastronomia. Quer dizer, o mundo ele oferece variedades infinitas, né? Então, a ingestão de caramujo, por exemplo, né? Escargot. A gente tem agora aqui, dentro desse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, a origem lá, né? Tudo consta que pode ter vindo de um morcego, e o morcego, para nós, é algo horripilante. Enfim, os asiáticos consomem isso com naturalidade. Então, isso é cultura, né? Isso é cultura. Então, para a gente refletir sobre isso e discutir conceitos, é importante a gente praticar empatia e compreender o que o outro enfrentou, né? O que o outro vivenciou para chegar na cultura que ele exerce atualmente. Agressões, cultuar objetos e animais como deuses. Então, a gente tem aí isso muito presente, né? O totemismo, né? Lá atrás, enfim, o culto de um totem, os sacrifícios, quer dizer, tudo isso esteve e está presente ainda no mundo contemporâneo. A gente tem aí países que cultuam certos animais, principalmente, né? Não os imolam, os preservam, considerando sagrados, né? Enfim, mas é a cultura, é o entendimento. Eu posso dizer que no Ocidente existem objetos e não animais, e pode parecer estranho também se eu me transportar para o Oriente e ficar observando aqui o que nós fazemos, né, por aqui. Ô, Mauro, eu acho interessante também você falando isso, né, dessa moça com essa, eu não sei se é uma vaca, o que é. É uma indiana, né? Uma indiana. indiana, isso. Exato. Na cultura deles, é como se fossem deuses. Mas, para nós, ou digamos assim, a nossa cultura espírita, vamos dizer assim, um animal é um futuro hominal, né? Então, se a gente for colocar esse conceito para eles, vamos dizer assim, para eles pode ser uma coisa fora de série, né? Fora do comum, né? Porque sabemos de onde que... Então, acho que também existe essa circunstância, né? Porque para nós, a gente entende que nas gerações e centenas de anos, aquele que um dia foi um animal tornar-se-á um hominal, né? E isso também, aos olhos de muitos, pode ser estranho. Sim, não só aos olhos do indiano, mas como aos olhos dos não espíritas, né? Podemos Sim, assim aos dizer. olhos de todos que não são, né? Ok. Agora, é preciso também deixar bem claro que é o princípio inteligente habitando, né? Habitando veículos, ora irracionais, ora racionais, ok? Nós aqui no Ocidente já pensamos logo no churrasquinho, né? Quando a gente a nossa adoração já enfim, já vai mais adiante, né? E o que me diz dos libaneses, né? Como minha mãe, que quando eu era criança, quibe cru, né? Então minha mãe dizia que não punha leite na minha mamadeira, botava quibe cru, porque eu cresci comendo quibe cru, né? Proteína pura, né? Não é? Agressões e mutilações do corpo, né? Então a gente observa a todo tempo isso muito presente. E são culturas, né? Culturas, por vezes, a gente entende irracionais. Tá? Quer dizer, isso dificulta movimentos, dificulta ações, enfim. Hoje a gente tem uma sociedade bastante, como eu diria, bastante desenhada, bastante colorida, né? Com as tatuagens, enfim.
dá a impressão que é um ressurgimento de hábitos anteriores, mas é isso que vai formando a cultura, né? E de geração em geração a gente vê isso acontecendo. A nossa, eu diria que felicidade no Brasil é ter tudo isso sem sair de casa, por assim dizer, apesar do Brasil ser um continente, né? Então as distâncias são muito grandes, mas a gente tem em casa tudo isso que o mundo trouxe para nós, né? Formas diversas de saudações. Você vê um italiano se manifestando, falando. O italiano não fala só com a boca, enfim, deu para notar, né? Enfim, gesticulando, por vezes gritando. No entanto, um asiático ele é mais silencioso, é mais com gestos, enfim. A forma de cumprimento, né? A forma de cumprimentar. Você vê um russo se cumprimentando, você fala, puxa, estranho, homens se beijando e tal. Mas, enfim, eles podem achar muito estranho o cumprimento de mão, né? Enfim, o roçar de nariz, tudo isso tem o seu significado e a sua importância dentro daquele contexto vivido, né? Exteriorização de sucessos e insucessos. Então, a gente colocou aqui a imagem de um funeral, né? Esse é um funeral na Indonésia, um funeral hindu. E é tão importante lá, porque ele se traduz na cultura. Todo funeral lá ele é meio que um carnaval, assim, entre aspas, que a gente está colocando aqui, que eu estou me expressando, né? Então, a própria urna funerária é toda estilizada, ou seja na praia, com jangadas, enfim, tudo isso faz parte da cultura do indonês, né? Enfim, então é interessante, para a gente pode parecer estranho. Essa é um tipo de cremação, né? Muito próprio do hinduísmo, né? Dos hindus. Algum comentário, gente? Tranquilo? Então, dentro desse... Dentro do... A Marina está falando. Eu queria saber se o senhor sabe por quê. Esse ritual carnavalesco, Então, eles acreditam no espírito, que o espírito vai para algum lugar? Olha, Marina, não sei te dizer nesse sentido, né? Eu diria que aqui nós temos sepultamento, que é institucionalizado, né? Sepultamento e cremação. Agora, isso independe da gente acreditar no futuro da alma, por assim dizer. Eu entendo que é um culto, é uma forma de expressão. Aqui eu dou o exemplo de tristeza e de alegria. Então, veja, um funeral externa normalmente tristeza, né? E é a forma com que eles encontraram para fazer isso. É interessante que o lidar com a morte. Eu me lembro que o Herculano Pires, ele cita uma civilização, um povo, né? Eu acredito que hoje a gente não encontra mais isso, mas os idosos, os velhos, eles, digamos assim, se entregavam às feras para a morte. Quer dizer, é o entender da morte, né? É uma educação para a morte. Eu entendo que isso está incluído, ou está alinhado com o que nós estamos tratando. Então, eu entendo que eu preciso ser útil para alguém e eu lido com a morte dessa forma. Uns eram mortos a pauladas e com o aceite, né? Aquilo é a tradição daquele povo, é absurdo para a gente, mas é o entendimento do povo. E outros iam para a campina e se entregavam às feras.
para serem essas feras que devoravam os velhos, iam ser devoradas pelos jovens, quer dizer, iam alimentar os jovens e esses adquiririam a sabedoria daquele velho, né? Daquele ancião que foi morto. Então, isso está muito dentro da cultura. Então, não sei por que na Indonésia isso se traduziu, né? A crença eu não sei, mas eu sei que isso faz parte da cultura. Como nós aqui enterramos os nossos mortos ou cremamos os nossos mortos, né? Enfim, aqui a urna, ela, na verdade, ela vai servir para uma classe, né? Então, tem daquela mais humilde até a mais elitizada, que é diferente de estilizado, né? Então, lá tem toda uma arte em torno disso, tem toda uma cultura em torno desse processo funeral, no caso. A gente pode falar dos orientais quando do nascimento, né? Então, da tradição, de uma certa tristeza, né? Daqueles que acreditam que essa alma está vindo para o sofrimento, por assim dizer, né? E, com relação à morte, uma certa alegria, uma certa festa por estar se libertando. Então, eu diria que um entendimento espírita genuíno deveria ser nesse sentido, de desapego. O indivíduo está encarnando, puxa vida, vamos aqui, olha, seriedade. Não tristeza, mas assim, seriedade, olha, tomara que ele vença, esse espírito vença a sua tarefa, a sua missão. Então, vamos orar, vamos torcer para que ele vença. E quando do desencarne, a gente devia, de fato, festejar, quer dizer, com muita alegria. Olha, está se libertando da matéria, vai estar mais livre agora para atuar e tudo mais, né? É muito mais racional isso, né? Mas, enfim, a cultura ela se enraiza dentro de nós de tal maneira que se faz muito esforço e trabalho para a gente se desvencilhar disso. Poderia ter, né, uma cerimônia de funeral espírita. Seria bem alegre. Que no funeral, então, dentro do espiritismo a gente não tem cerimônia, né? Essa é a questão. E eu tenho presenciado, né, alguns funerais espíritas enfim, está muito próximo daquilo que a gente entende como ideal. Dentro dessa nossa discussão, esse grupo Castelã, vocês conhecem, né? O grupo Castelã, que o Jorge Reis e companhia atua na cidade, eles têm participado quando chamado e tal, e aí eles entoam lá as canções enquanto o funeral, né, se desenvolve, né? Então eu vejo assim que se a gente pudesse colocar uma música mais suave, evitar piadinha, né? E sim uma oração sincera, né, para o desprendimento tranquilo daquele ser, e como a gente está citando, com muita alegria, porque está se livrando do veículo físico, que não deixa de ser uma prisão. Mas a gente não pode colocar, por sermos espíritas, ou acreditarmos, ou mesmo aqueles que são simpatizantes, colocar que o ato de ser espírita estamos isentos do sentimento da perda, da dor, da sofreguidão, né? Não, de forma alguma. Né? Eu acho que para chegar nesses termos, a pessoa precisa estar totalmente evoluída. Eu digo isso por quê? Porque há uns bons anos atrás, quando eu não praticava, ou nem era estudiosa, mas eu era simpatizante. Hoje eu não sou simpatizante, hoje eu sou uma discípula. Mas o meu tio, que era espírita, ele perdeu um filho, né? Perdeu um filho com um acidente de moto. E enquanto a minha tia estava desesperada num ambiente, ela estava completamente enlouquecida por ter perdido o filho nessa circunstância. O meu tio estava completamente sereno.
né? E era filho. Mas existem circunstâncias, eu acredito assim, que existem circunstâncias que essa serenidade precisa ter muita evolução, porque o sentimento da dor vai existir. Sim, sim, Vânia, mas não é isso que a gente está tratando. O que nós estamos tratando é digamos, da formação da cultura. Então, uma cultura espírita, né? Nós estamos aqui, não estamos dizendo que deveria ser assim, mas uma cultura espírita. Não, foi só uma observação à parte, eu entendi. Muito bem observado para a gente não ter dúvida disso. Exatamente, quer dizer, uma cultura espírita exige, vamos dizer assim, exige uma serenidade, principalmente nessa hora, mas também exige uma educação para a morte. Então, já que a gente falou dessa civilização que atuava dessa maneira, é importante cada vez mais a gente se ater naquilo que é certo, naquilo que a gente não tem dúvida, naquilo que é a grande verdade. Nós vamos morrer. Acreditem, gente, acreditem, nós vamos morrer. Então, é necessário uma educação para a morte. E aqui ela está no contexto da cultura, né? Então, eu diria que a gente está desenvolvendo, né, dentro do aprendizado espírita, essa consciência daquilo que é um funeral, né? Como é que a gente chama mesmo? Eu estou falando funeral, mas quando se vai haver ou não, quando a gente fica presenciando o falecido, Velório. Velório. Isso. Então, olha que interessante, uma amiga minha, agora o ano passado, a tia dela faleceu, tia mãe, assim, como se fosse mãe, né? Ela foi criada junto e tal, e muito unidas. E ela, na verdade, ela não faleceu de Covid, mas ela teve lá uma confusão que eu acho que entenderam como Covid, porque ela estava numa ala de Covid, mas ela não faleceu de Covid, ela teve sei lá, um aneurisma, um AVC, ela teve complicações e faleceu. E ela é espírita, assim, ela estuda, tal, ela talvez não seja tão estudiosa, mas ela é espírita. E a gente conversando, ela não se conforma com o fato de não ter tido velório, de não poder se despedir. E eu, assim, tentando conformá-la, e eu acredito nisso, mas eu não sei, porque não aconteceu comigo, se fosse comigo, eu também não sei o que eu faria. Eu entendo, pelo que eu falei para ela, que eu faria isso comigo também, mas, né, eu tentando, porque fez um ano agora. E eu falei para ela, mas você sabe que isso é uma forma só, né, uma formalidade, né, no caso, porque ninguém iria também, poucas pessoas iriam, né? Na verdade teve, mas parece que lacraram, né? Uma coisa assim que não abre, uma coisa assim. E ela não aceita isso. Então ela fala assim: para mim, eu queria ver a minha tia no caixão, eu queria ver o corpo dela, eu queria passar aquele momento de chorar, de despedir, da gente ter aquilo, e pronto, fechou, entrou dentro. Era isso que eu queria. E eu, assim, meio que sem entender, mas entendendo, eu falei para ela, mas amiga, você concorda comigo que era só uma formalidade? Porque o corpo dela, o espírito dela já estava muito longe dali. Ela entendeu e entenderia tudo aquilo, né? E vocês também. Mas ela sente um vazio, entendeu? Ela fala que o luto dela é vazio, porque ela claro que com o tempo ela vai ter aceitação. Mas ela acha assim inadmissível o que aconteceu. Ela acha assim um absurdo, uma crueldade. Eles não poderem ter tido esse momento dali, foi tudo muito rápido. Ela falou que foi um negócio assim, muito assim, pá, e tchau, e tudo lacrado. Então foi muito assim, vazio. A gente tem percebido que não só ela, mas muita gente tem sentido muito. Mas eu vou dar um testemunho pessoal aqui para tentar deixar clara essa questão. Meu pai faleceu há uns 4 anos, um pouquinho mais de 4 anos atrás. Meu pai é um espírita convicto. Então, assim,
alguém que sempre deixou muito claro no que ele acreditava. E no velório dele, nós, né, tentamos fazer aquilo que dentro como eu disse, aqui ou se sepulta ou se crema. No caso, ele foi sepultado. Então, nós cumprimos lá os regramentos civis aí, da nossa cultura, da nossa instituição, só que a gente, onde ele foi sepultado, então, no velório ali, naquela sala, a gente procurou não colocar vela, tudo aquilo que eles trazem, né, e oferecem ali, por ser um país católico, a gente procurou evitar. Então, nada de crucifixo, tentar deixar o ambiente o mais sereno possível. Mais sereno possível. O meu irmão, que esteve à frente, né, foi numa outra cidade, ele já tomou essa iniciativa. E a maior dificuldade nossa, creiam, foi conter os espíritas. Porque, assim, claro, é muito querido, então tinha muita gente. Então, a todo momento, a gente tinha que interferir um pouco para evitar, digamos assim, aquelas questões piegas, eu diria, sabe, de sofrimento. Já tinha gente lá que estava querendo até dizer que ele já estava querendo dar comunicação. Então, é muito complicado essa parte, sabe? O que a gente está falando mais é daquilo que é de senso, de bom senso, né? Então, quer dizer, a gente tem que buscar o desprendimento, a gente acredita na reencarnação, a gente acredita que a carne é passageira, a gente acredita que é emprestado, então é racional, é sensato que a gente faça isso de forma o mais tranquilo e sereno possível, né? Mas vamos em frente aí, vamos em frente que a gente tem mais assuntos aqui. Outros usos. Quem vai agora? Eu posso ler. Vamos Se eu lá, engasgar, Marina. eu continuo. Tá bom. 12.4, outros usos do termo cultura. Outros conceitos são aplicados ao termo cultura, além daqueles que tratamos nesta aula. Alertamos quanto ao uso do termo para evitarmos o emprego equivocado. A etimologia da palavra tem origem no verbo latino colere, que significa cultivar, criar, tomar conta, cuidar, de onde se originam os termos agricultura, cultura do arroz, cultura do café, cultura da cana-de-açúcar. Puericultura, cuidados com o recém-nascido. Outro enfoque da palavra cultura pode ser relacionado com conhecimento. Assim, dizemos que tal pessoa é culta no sentido de transmitir que o indivíduo tem conhecimento. É letrado, tem retórica. Deixando o aspecto individual e indo ao coletivo, falamos em cultura de elite, cultura popular, cultura de massa, cultura hippie, para indicar hábitos e costumes de um grupo dentro de uma sociedade. Percebem? Então, a gente pode colocar na história esse desenrolar. Então, vejam, do verbo latim, colere, que significa tudo isso que que a Marina passou para a gente. Então, no início, na origem da cultura, né, do conceito de cultura, a gente tem uma paridade com a natureza, né? Então, tudo é natural, tudo cultura e natureza se aproximam, se associam. Então, é o cultivo da terra, é o cultivo do café, etc., etc., é o criar, né? Então, veja aqui, é só uma observação do uso do criar, né? Quando a gente usa o termo criar aqui, Deus cria, para diferenciar aqui da criação do gado, por exemplo, né? No nosso livro tem essa observação. Tomar conta, então, veja, o cuidado, a agricultura, então, tudo isso que a gente está colocando,
a puericultura, né? Então, é cuidados com o recém-nascido. Então, puer, então veja, puer, o menino, puera, a menina, lá do grego, isso tudo está na origem da cultura ocidental. Então, os gregos, eles tinham isso muito claro, era preciso a educação da criança, era preciso o cuidado com a criança. E esse cuidado não é só o cuidado material, não, é o cuidado na educação, na formação do indivíduo para a sociedade, né? Isso, inclusive, vai originar a paideia grega, tá? que tem relação com esse conceito de conhecimento, né? E de formação do indivíduo para uma geração seguinte. O cuidado da formação para a guerra, no caso, né? Então, a gente pode colocar ali isso muito claro na cultura grega, relacionado com o conhecimento. Então, isso é com o desenvolvimento da sociedade. Quer dizer, partindo dessas necessidades, você vai criando, através do conhecimento, através de descobertas, através de técnicas, você vai criando os instrumentos. Então, a cultura se faz relacionado ao conhecimento. Então, quando a gente diz que uma pessoa é culta ou inculta, né? Percebe? Isso já está saindo, quer dizer, já vai meio contrário à natureza, no sentido de que a natureza ela não se aperfeiçoa, né? Ou melhor, não é o termo, ela não progride moralmente, ela só se desenvolve e se aprimora, né? Se aperfeiçoa materialmente. E o indivíduo, né? O indivíduo desenvolve esse conhecimento. Então, a gente pode dizer que a cultura vai se desassociando da natureza, nesse sentido. Por outro lado, ela tem a ver com a natureza quando ela, com o conhecimento, desenvolve a natureza ou modifica a natureza. Quer dizer, por vezes, nós não estamos bem certos se nós estamos modificando para melhor, mas isso não é a questão. Tá? Que modificamos. Nós somos aí os reis da criação. Né? Deixando o aspecto individual, a gente fala em cultura de elite, cultura popular, cultura de massa, cultura hippie, etc., né? Para designar os hábitos de certa sociedade. É isso, gente. Tranquilo? Sim, Mauro. Mauro, uma vez Opa, vamos lá. Uma vez eu vi um vídeo do professor Pedro Calabres, que ele falou uma coisa que eu achei interessante, assim. Ele falou que existe o conhecimento, não, a informação, o conhecimento e a sabedoria, que são coisas totalmente diferentes. E aqui, eu acho que a cultura, ela não entra na sabedoria, né? Apesar de também entrar, né? Porque você tem uma cultura, uma sabedoria que é de um povo, né? De uma região também. Isso. Na verdade, Ana, isso. Como eu disse, a partir do século XVIII, a cultura passou a ser as consequências desse conhecimento. Porque ele quis dizer no sentido de cultura de conhecimento, de culto, não de cultura... Então, por isso que a gente está tratando, é importante a contextualização do que nós estamos tratando. Então, a gente hoje coloca a cultura no sentido do aculturamento. Né? Porque aqui ele fala também de outro enfoque, né, relacionado com o conhecimento. É por isso que eu falei. E isso a partir do século XVIII, veja. É recente isso, né? É recente isso. Porque a gente vê muita gente lá, fulano é culto, né? Em relação a que ele tenha conhecimento.
E aí eu achei interessante ele fazer essa distinção, que ele fala, nem todo mundo que tem conhecimento tem sabedoria. Às vezes Perfeito, ele tem um perfeito. conhecimento e não tem sabedoria nenhuma para Tem usar aquele instrução, né? conhecimento. Isso. Aqui a questão, eu vou até ressuscitar aqui, deixa eu ver aqui, eu fiz umas anotações. Ah, tá. Até para voltar, para contextualizar isso que você está colocando. Dentro daquela formação do indivíduo que eu coloquei no mundo grego, né, da civilização grega, então, olha, culta era a pessoa fisicamente bem preparada, moralmente virtuosa, veja bem, moralmente virtuosa, politicamente consciente e participante, intelectualmente desenvolvida pelo conhecimento das ciências, das artes e da filosofia. Então, isso aqui é lá na origem. Na origem, quando se falava dessa preparação para uma pessoa culta. Tá? Mas o que você observou é exatamente, digamos, isso que a gente não tem hoje bem certo como conceito. Basta uma pessoa ficar reproduzindo instruções ou uma retórica que, por vezes, não tem nenhuma verdade, não tem nenhum significado, e a gente pode classificar essa pessoa como culta. Mas, na origem desse colere aqui que nós estamos colocando, não era bem assim. Mas é legal, eu costumo entender quando a gente fala de educação, né? Então, veja, quando a pessoa é desenvolvida fisicamente, moralmente, intelectualmente, ela é educada, né? Então, a gente está falando em educação. E a instrução, ela não tem nada a ver com a educação. Então, se eu colocar a sabedoria, né, como sinônimo de educação, aí a gente vai entender o que você está passando para a gente. Por vezes, uma pessoa pode ser muito instruída, mas de educação, né, nenhuma. Muito bom. Comunidades e sociedades. Então, a gente está saindo agora desse âmbito individual, né, como a gente colocou lá no início da nossa introdução, para privilegiar também, contemplar o coletivo, a cultura dentro do coletivo. Quem que ainda... Para ler, eu posso ler. Pode. É o 12.5, né? Isso. Ah, tá. Comunidades e sociedades, suas transformações. Os estudos partindo da filosofia, da história e da antropologia distinguem dois grandes tipos de cultura, a das comunidades e a das sociedades. Uma comunidade é um grupo ou coletividade onde as pessoas se conhecem, tratam-se pelo primeiro nome, possuem contatos cotidianos cara a cara, compartilham os mesmos sentimentos e ideias e possuem um destino comum. Uma sociedade é uma coletividade internamente dividida em grupos e classes sociais, e na qual há indivíduos isolados uns dos outros. Os agrupamentos indígenas são comunidades. O tempo nas comunidades é lento. Nas sociedades, as transformações são constantes e velozes. Uma comunidade baseia-se em mitos e fundadores. Numa sociedade, cada classe social procura explicar a origem da sociedade e das suas mudanças. Finalmente, uma comunidade cria a mesma cultura para todos os seus membros. As sociedades criam e produzem culturas diferentes e mesmo antagônicas. Por isso, as sociedades conhecem um fenômeno inexistente na comunidade, a ideologia. Verdade. Estou te pensando nisso. Quando nós estudamos o povo hebreu, quando nós estudamos o cristianismo, e na Idade Média mesmo, a gente tem
a identificação do indivíduo pela cidade de onde ele vem, pelo sobrenome, né? E os nossos antepassados também aqui, quando a gente conversa de gerações anteriores, eles também se referem ao fulano de tal lugar ou de tal sobrenome, né? Então, a gente vê que isso está bem mais próximo de uma comunidade, onde não há uma diversidade cultural presente, né? Quer dizer, todos se conhecem, todos comungam da mesma crença, todos comungam da mesma atividade no trabalho. Normalmente, a fonte de sobrevivência ali advém de uma atividade única ou de únicas, né? Então, não há divisão de classe, como nós temos aqui hoje, A, B, C, D, E, F, etc., etc., né? Quer dizer, é a ideologia, né, que está presente dentro de uma sociedade, né? Quer dizer, por quê? Porque surgem as crenças distintas, por vezes antagônicas, digamos assim, os conceitos, né? Os conceitos ou as necessidades de cada um ou de cada grupamento dentro dessa sociedade. Como a gente disse no início, nós estamos vivendo, principalmente, não só politicamente, mas principalmente politicamente, uma polarização muito grande, né? de dois lados. Mas, se a gente for observar, existem mais polos aí, né? Mais polos dentro da sociedade, diferente da comunidade. Então, isso é a cultura, né? Então, aqui a gente tem uma comunidade formando sua mesma cultura, obedecendo lá o mesmo pajé, obedecendo lá o mesmo condutor, por assim dizer, e acreditando e fazendo as mesmas coisas, enquanto que na sociedade a gente tem essa globalização, a gente tem essa diferenciação, né? Essa diversidade de culturas dentro e com raras exceções, né? A gente tem comunidades ainda no mundo, comunidades reclusas enfim, isoladas até, mas, né, com raras exceções, hoje vivemos dentro da sociedade. Portanto, permeia a ideologia. Mauro, essa coisa da comunidade, me corrija, por favor, vem à mente aquelas cidadezinhas pequenininhas que todo mundo conhece todo mundo. Por exemplo, a cidade natal do meu pai não está no mapa, chama-se Pereiras, 2 horas depois de Sorocaba. Ele não tem no mapa, né? Mas é muito interessante, todo mundo conhece todo mundo. O Zé do Dito, da Maria, não sei de quê. Impressionante. Então, a cidadezinha, a comunidade, ela gira em torno de uma praça. Então, você chega lá, todo mundo conhece todo mundo sabe quem morreu, quem nasceu. É muito bonito. Eu acho muito interessante esse tipo de coisa. Comungam da mesma cultura. Comungam da mesma cultura. Exatamente. Eu há muitos anos atrás, eu tive que ir para a minha cidade de origem para tirar uma segunda via da certidão de nascimento. E já fazia muito tempo que eu não ia na região noroeste, ali, às voltas de Bauru. Fazia muito tempo que eu não ia, então eu consultei um policial, né? Um policial federal ali na rodovia para me orientar numa bifurcação, que rumo que eu tomava. Aí ele, você vai para Reginópolis, ok, então, olha, é só direcionar aqui para a direita e você vai chegar no momento onde, para um lado é Reginópolis, para o outro é Balbinos. Mas tem uma indicação, quando você chegar lá,
Olha, tem mais de 3 casas, hein? Toma cuidado. Então, é bem um lugar. Assim é Pereiras. Assim é Pereiras. É bem um lugar onde todo mundo se conhece, todo mundo faz as mesmas coisas, toma no mesmo alambique, né? Exatamente. Pereiras é assim. Fui perguntar, mas, moça, não tem nem no mapa essa cidade. Está muito próximo de nós, né? Legal. Então, a cultura, ela pode modificar em diferentes locais e épocas ou até mesmo no mesmo local, né? E em diferentes épocas. Interessante isso aqui, que a nossa cidade é um exemplo. Iracema, você está aí, Iracema? Iracema? Você não quer ler para a gente? Oi? Leio. Você não quer ler para a gente? Deixa eu ver se eu consigo enxergar, porque eu estou no celular. Peraí. Desculpa. Eu vou ampliar, então, para você. Tá. E agora? Não está aparecendo para mim, não. Só não? Está aparecendo para vocês, Eu tenho que aprender... É que tem que passar, tem que empurrar para o outro, mais um, que aí aparece. Peraí. Não, Vai ter... Peraí. Se for muito difícil... Ixi, não, mas eu não estou conseguindo. Peraí. Não. Se arrastar para a direita, aí aparece. Peraí. Não está aparecendo, não está fixando para mim, sabe? Não sei o que está acontecendo. Tem horas que fica mudo. Está muito... Aula passada... Tudo bem, Iracema. Tranquilo, tranquilo. Não se aveste. Posso ler, professor? Então, vamos lá, Maria. Por favor, por gentileza. Ai, desculpa, gente. Cultura em diferentes locais e épocas. Como o ambiente geográfico sobre a face da Terra é muito variado, a adaptação do ser humano muda completamente de região para região. Numa região árida, os hábitos dos habitantes são diferentes de uma região que impera a floresta. Numa região glacial, fria, os hábitos são completamente distintos de uma região tropical. No Brasil mesmo, os hábitos da região sul, temperada, diferem dos hábitos da região nordeste, tropical. O desenvolvimento tecnológico no decorrer do tempo também faz a espécie humana mudar sua forma de vivência. Assim, numa mesma região, em épocas distintas, a população tem hábitos distintos em vista do desenvolvimento tecnológico. Exemplo, a cidade de São José dos Campos, nas décadas de 20, 30, 40, a essa mesma cidade das décadas de 90, 2000. O fenômeno do deslocamento de grupos humanos de uma região para outra também proporciona criação e mudança de hábitos. É bem notório isso, principalmente aqui no Brasil. Eu disse agora mesmo para Iracema, não se aveste. Então, oxe. A Ana fala muito isso. Eu trabalhei durante alguns anos aqui em São Miguel Paulista. Agora, recentemente, eu estive lá até o final de 2019. Durante 4 anos, eu estive lá num negócio. E ali, praticamente, habitam nordestinos. Quer dizer, São Miguel é uma cidade nordestina. Então, a gente adquire uma série, é gostoso, né? Principalmente no início. A gente acha interessante e também estranho, né? Como nós colocamos lá no início. A gente acha estranho os hábitos daquele grupo. Então, vejam, aqui mesmo, né? Junto de nós, no Sudeste.
A cidade de São José, a gente está vendo aqui o Vicentino Aranha, então é emblemático isso. Nessas décadas de 20 a 40, era uma cidade, era um local de tratamento aqui, era uma estância climática, né? Uma estância climática para o tratamento da tuberculose. Hoje é uma cidade tecnológica e ela passou por um período de cidade industrial. Inclusive, eu vim para São José na década de 70 a 80, para trabalhar na indústria, quer dizer, uma das cidades mais industriais do estado de São Paulo. E a gente percebe hoje que ela vai mudando. A gente percebe dentro da própria cidade, a gente vai mudando a gente vai percebendo essa mudança de característica. Então, dentro do mesmo lugar, em diferentes épocas, a gente tem diferentes culturas. Bacana. A nossa cidade, ela dá esse exemplo para a gente aqui, bem, bem prático. Alguém quer comentar? Eu sou, da minha família, a única joséense e paulista. Minha família inteira é de Natal, do Rio Grande do Norte. E tem gente no Rio e tal, mas vieram para cá. E, na época, eu morava no CTA, né? Lá, então, é uma diversidade de gente. E eu, das minhas amigas, eu era a única joséense. Todas vinham de bebês, e eram pequenas, mas vieram de outros estados. E aí, depois, a gente foi começando a ver que surgiu uma geração joséense, que hoje tem muita gente joséense, né? Perfeito. Mas, assim, a minha primeira infância, porque como eu nasci aqui, eu tive amigos de infância que são joséenses. Depois, quando eu fui morar no CTA, aí eu já não era joséense. E aí, hoje em dia, a gente às vezes brinca, né, que da minha idade, que eu tenho 49 anos, tem pouca gente joséense, mas tem. Mas a gente, você daqui, você... E aí, quando a gente começa a ver pai e mãe joséense, então, é assim, incrível, porque os meus pais são. E os dos pais, meu marido também é joséense, mas os pais também não são joséenses, são do sul de Minas. Então, é muito interessante isso. Agora, depois, na década de 70 e 80, que nasceram os joséenses, né? Que então, hoje são pais. Eu sou joséense já dessa época aí, um pouco. Ele voltou engraçado, ele voltou engraçadinho, gente. Mudança de cultura. Ele trouxe mudança de cultura. Ana, interessante isso que você colocou, porque se a gente vai aqui, olha, dentro da nossa cidade, se a gente vai para a região norte, você vai encontrar cultura mineira. O jeito de falar, o jeito de viver, né? É interessante isso. Quer dizer, foi uma cidade desenvolvida por mineiros, principalmente. Mas depois de 70, 80, passaram a vir do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Então, é bacana isso que você colocou também, essa mudança. E mudou completamente a cara. Eu sou nascido em São José, eu sou de 61. Olha, você, como é que fala? Relíquia. Então, mas a minha irmã mais velha, a minha irmã é 2 anos mais velha que eu, ela não nasceu aqui, ela nasceu em Votuporanga, que os meus pais eram lá da região de São José do Rio Preto. Então, minha irmã nasceu lá e eu já nasci aqui. Então, meus pais vieram de fora também. Mas como eu sou nascido e criado aqui, com um intervalozinho só de 3 anos que eu fiquei fora, eu consegui ver todas essas mudanças, inclusive a mudança de sotaque do joséense. Se você pega a minha geração, ela tem um sotaque, e se você pega os nossos filhos, eles já têm um outro sotaque completamente diferente. É verdade. Né? Então, a cultura, isso que o Mauro falou, então você é influenciado pelo pessoal de Minas, e depois começa uma influência de pessoal dos grandes centros vindo para cá, a partir dos anos 80, por aí, muita gente de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outros grandes centros, então fez um caldeirão aqui que tornou a cidade mais cosmopolita. Então, isso é muito bacana, que até a gente até perdeu um pouco. Um dia eu conversava com um cara de Piracicaba e ele falava assim, olha, lá em Piracicaba a gente tem um sotaque.
Piracicaba tem um sotaque forte, né? Daí ele falou, vocês de São José já não tem mais um sotaque característico, né? Porque juntou... Agora você quer ver, por exemplo, Taubaté, ela teve menos mistura que aqui. O taubatiano, ele já é um pouquinho diferente do joguense nesse aspecto. Você quer dizer Tabaté? Tabaté. Taubas. Ele é um pouco diferente da gente, né? Não que seja melhor ou pior, mas ele já tem uma característica um pouco diferente. Isso. Essa coisa do sotaque é sensacional, porque você vai para Sorocaba, Pereiras, aquele sotaque caipira, muito caipira mesmo. Então, muitas vezes, quando a gente passava férias lá, voltava para a minha terra, na época eu morava em Taubaté, com aquele sotaque carregadíssimo. E tenho primos de São Paulo que tem aquele sotaque, assim, bastante... não é formal, mas bem diferente, né? Então, onde quer que você vá, você está carregando esses sotaques. É interessante. Você chegou em Sorocaba, pronto, você já está com um sotaque extremamente caipirado, vamos dizer assim. O paulista não, já tem um sotaque mais charmoso, mais assim, enfim, meio mitidão mesmo, né? Mas eu acho assim, o mais legal, que eu estava comentando esse final de semana mesmo com a minha prima que mora nos Estados Unidos, ela estava aqui de férias, a gente veio se encontrar, que ela estava falando o tamanho do Brasil, que lá nos Estados Unidos também tem isso, né? Regiões, o estilo de sotaque. Mas que no Brasil tem muita coisa muito doida, que você vai para o Sul, Nordeste, e eles também são de origem nordestinas, e a gente estava lembrando das expressões que tem muita gente que nem sabe o que é, sabe? Por exemplo, eu lembro da minha avó falando assim, arengar, que é brigar, entendeu? Fulano tá arengando com fulano, que mais? Bulir, gente, é muito engraçado. Você fala bulir, o que é bulir? Bulir é mexer. E assim, todo mundo fala lá, não é nem questão de cultural, ser mais aculturado, né? Mas você fala expressões, fulano buliu, hoje se nem tanto, né? Se amostrar. É muito engraçado, tem muita coisa, e tem coisas que a gente nem sabe. Às vezes eu fico, nossa, o que é isso, né? Legal, gente. Da mistura também da colonização, né? Que tem tipo do forró, que era for all, que eles falam, né? Que virou forró. É muito legal isso aí, a gente estudar isso, né? E o baiano tem um alfabeto todo doido. Eu tenho até uma música que eu recebi essa semana do alfabeto da Bahia, que é diferente. Lá eles não falam letra L, letra M, Lê, Me, o G é Gi. O é L, verdade. Né? Eu tenho uma música, eu vou postar lá no grupo para gente, no Zap. Muito legal. Bacana, gente. Eu tava inclusive contando com essa aula com o Felipe, foi uma pena. Felipe e a Ellen não participar, porque ele viveu na Índia, viveu na Grécia, né? Então, com certeza enriqueceria aqui, mas depois ele contribui. Legal, gente. Vamos lá. Cultura espírita. Essa de São José rendeu, hein? Essa foi boa. Foi boa. Vamos lá. Carlos, você que chegou. A gente tinha acabado de combinar aqui que quem entrasse ia assumir. Ia assumir, isso. Vamos lá. Cultura espírita. A doutrina espírita proporciona ao homem uma cultura, hábitos, valores, costumes, religiosidade, psiquismos, psicologias novas. Analisemos. Mudam os valores? Sim, os valores se alteram e, em consequência, os hábitos se alteram. Quais os valores espíritas? Para refletirmos sobre os novos valores aos poucos assimilados pelos espíritas, partimos das 3 máximas legadas por Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda, tal é a lei. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos e instruí-vos. Os valores da cultura espírita são dirigidos por tudo que a reencarnação traz envolvida em seu conceito. Também essa cultura se manifesta nas ações que o valor da caridade, no sentido de amor ao próximo, desperta no seu profitente. E, finalmente, o instruí-vos valoriza o desenvolvimento do conhecimento.
Eis as linhas mestras da cultura espírita. Vejam que maravilha. Nós estávamos falando de hábitos e costumes estranhos, e a gente se deteve um tanto na morte e também na questão dos velórios, dos funerais, quer dizer, as vestimentas da morte. Então, vejam, é o que nós estamos tratando. A cultura espírita, ela sugere, né, um velório, como nós estamos comentando, um velório sereno, sem rituais, enfim, sem piadinhas ou coisa desse tipo. Então, aqui ficou bem claro o que norteia a cultura espírita, no sentido da morte como um axioma, né? A morte é uma certeza, né, de todos nós, a única certeza. A necessidade do renascer, então, veja, é a lei. Quer dizer, isso é lei. Sem renascer, não há possibilidade de ver o reino de Deus, né? A questão da caridade, né, colocada aqui, como valor é central, é o eixo, né, do movimento do espírita. E a questão do desenvolvimento do conhecimento. Então, com essas três linhas mestras, a gente consegue, através do bom senso, através da racionalidade, né, que a gente colocou no início como necessidade, pontuar uma cultura espírita em todos os aspectos. Eu pensei que aqui ia render bastante. E quando a gente conversa com pessoas, muitas vezes, de outras denominações, a gente vai sentir, até nas entrelinhas, né, Mauro? Muitas coisas que vão sugerir essa cultura, né, que a gente tem, principalmente com relação a esse amai-vos e instruí-vos, né, que isso é uma coisa... ou seja, o homem ele é capaz de se transformar, né? Se eu pego, por exemplo, uma doutrina da graça, ela vai dizer que eu não sou capaz de me transformar, né? É Deus que vai operar em mim. Então, isso faz uma diferença radical, né? Quando a gente vai começar. Então, observe para você ver. Inclusive, a gente pensa que não, mas nós temos até um dialetozinho espírita, né? Quando você chega num ambiente, dependendo do que a outra pessoa fala, e você nunca viu, você fala, rapaz, esse cara aí, eu acho que ele tem alguma coisa de ver lá com o centro espírita, porque a maneira como a pessoa fala, né, na verdade, os termos, então tudo isso aí né, faz parte dessa nossa cultura. E a gente está tão arraigado nela, né, que a gente nem sabe, né? É como o sotaque. Um dia eu estava lá na Bahia, na terra da minha esposa, e eu estava conversando com o rapaz, eu falei, não, cara, mas eu não sou daqui, eu sou de São Paulo. Ele falou, mas eu estou vendo que você é de São Paulo. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que você é de lá. Então, e é a mesma coisa do espiritismo, né? Então, às vezes, a gente está tão mergulhado... Isso é interessante. Uma vez, uma ocasião, eu conversando com uma pessoa que a gente já conversava, já conhecia, não sei se era da academia, sei lá o que era. E a gente conversando, assim, um belo dia, surgiu o assunto. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu sempre desconfiei que você fosse espírita. Aí a gente deu um papo. Falei, ela falou... A gente não percebe, né? Ela falou, eu olhar para você, eu falava, não, natural. Às vezes não é jeito de reagir. As pessoas veem a aura e percebem uma auréola, percebe aquela auréola dourada, percebe asas, assim, enfim. Então, é isso que... Deve ser, viu? Não é por isso. Mas a gente é tão projetado esse tipo de coisa que o Carlos comentou, que é realmente
uma coisa que eu nunca parei para pensar, e ele veio me descortinar, porque a gente passa a ter, não é gestos, mas comportamentos, hábitos e vocabulários que no dia a dia, por ser tão norte, que a gente não questiona, a gente não pensa, a gente não vê essa diferença entre outras comunidades ou outras religiões. É muito interessante o que o Carlos comentou, porque é real isso, sabe? É mais ou menos por aí mesmo. E como nós estávamos comentando, o Carlos até definiu muito bem a hora que ele falou, olha, não é nem para o bem nem para o mal, né? Quando ele citou um outro tipo de cultura, um outro tipo de sotaque, coisa desse tipo, é aquela questão que nós estamos tratando do que seria o ideal. Né? Mas será que eu não posso sentir isso ou posso sentir aquilo? É isso que nós estamos tratando. Então, numa cultura da graça, né, ou na filosofia da graça, não há possibilidade do indivíduo se desenvolver sozinho, ou não há essa possibilidade de desenvolvimento de conhecimento. E nós fomos formados dentro dessa cultura, gente. Quer dizer, se hoje a gente estuda a doutrina espírita, se hoje a gente pratica a doutrina espírita, pode observar que tem momentos que sobressai, digamos, a nossa cultura de formação. Né? Então, até com muita dificuldade, tem coisas que a gente não supera, ou quando supera, é com muito esforço. Então, entender isso não é nem para o bem nem para o mal, ou não, que seja esse ou aquele. O que nós estamos tratando é que, de fato, existe essa diferença. Né? E, da mesma forma, você identifica um outro profitente de uma outra crença. Por um estereótipo, né? Quer dizer, que a pessoa cria, forma dentro daquela cultura. E para nós aqui, tomara que, né, seja natural, que essa identificação seja de forma natural, seja positiva, que a gente não force a barra. Né? Bacana isso aqui, ó. A gente já está aqui em cima da hora, gente, mas nós já estamos terminando aqui. As relações humanas. Eu vou tomar a liberdade aqui de falar sobre essa teia. Né? A vida humana é uma vida de relações com outros seres humanos. Ao analisar a nossa vida, nossos procedimentos, nossas ações, são estas, em grande parte, influenciadas por outros. A maior ou menor dependência dessas relações é característica de cada um de nós. Ao nascermos, somos dependentes de nossos pais. A seguir, nos relacionamos com parentes, amigos da família. Na escola, novas relações, colegas e professores. Na adolescência, os amigos. A próxima fase é a da relação amorosa, namoros, noivado, casamento, vida profissional e assim por diante. Essas relações nos influenciam e, através delas, influenciamos. Podemos comparar a uma teia. Somos os nós da teia. As nossas ações e palavras afetam os nossos relacionamentos. Atuamos através de nossas ligações aos outros nós. Essas relações são regidas por meio de uma lei natural, denominada lei de sociedade. Então, o Carlos citou aí no início o Alain, né, como um procedimento que era próprio dele, e uma outra coisa que eu não esqueço é que ele tinha sempre dos seus comentários, né, sempre que possível ele colocava essa figura da teia. Quer dizer, nós vivemos em sociedade, nós somos seres naturalmente sociais. Naturalmente sociais, por mais que se questione, por mais que alguém queira viver isoladamente, e há ainda quem queira viver isoladamente, não passa de uma demonstração de egoísmo. Quer dizer, nós temos o que contribuir com a sociedade e a sociedade tem muito que contribuir conosco, né? E não há como mexer num desses nós sem que a gente mexa com toda a teia. Né? Então, dentro da criação, tudo tem a sua utilidade, tudo tem a sua funcionabilidade para a harmonia. Tanto é que o próximo item aqui é a lei de sociedade,
Kardec, os espíritos, fizeram questão de colocar essa lei como lei moral, né? Como lei de sociedade. Quer dizer, não há como se furtar da relação com a sociedade. O que vocês acham? Não tenho que acrescentar, eu acho que você falou tudo isso mesmo. Todo mundo com seu cada um, e todo mundo junto e misturado. Junto e misturado. É importante. Veja, a nossa formação passou por tudo isso, né? E é tão forte isso. Essa semana eu estava aqui buscando umas músicas da minha juventude, né? Então, não sei se eu falo, né? Mas, enfim, acho que alguém vai lembrar, porque elas estão presentes aí. Orlando Silva, Nelson Gonçalves. Vicente Celestino. Ah, por Deus. Olha que eu conheço, hein? Não é da minha... Mas, gente, eu estava aí curtindo Carpenters, né? ABBA. Amo Carpenters, amo. Enfim, são coisas assim incríveis, né? Incríveis. E é interessante como você se transporta para aquela situação. Aquilo tem forma, tem gosto, tem som, enfim, tem tudo, né? Porque você vivencia isso dentro da sua formação. Então, é muito forte isso e cria raízes, né? E cria raízes. Então, é sempre importante a gente estar lembrando lá daquela introdução que nos sugeriu, sempre contextualizar e sempre buscar explicações para os nossos sentimentos e para as nossas ações, né? Porque tudo isso fez e faz parte da nossa formação. Faz parte do que nós somos hoje. São os afetos, né? Lembra lá do Spinoza, que ele fala que são os afetos, os encontros, né? E nós somos frutos dos encontros que nós tivemos na nossa vida. Desde a parteira, né? Até a mãe, o pai, o irmão, né? O ambiente de trabalho. Aqui até ele coloca, né? Nós influenciamos e somos influenciados, né? E a música é uma delas, né, Mauro? Que a música nos remete àquele momento, né? Então você escuta aquilo, remete àquele momento. Você falou do Carpenters aí, puxa vida. Olha, aconteceu exatamente isso que o Mauro está falando. Acho que foi no domingo à noite. Uma querida amiga me mandou 2 áudios com 2 músicas. As 2 músicas, coincidentemente, porque na altura que a minha filha tinha 15 anos, eu não a conhecia, porque eu conheci essa moça no Farol. No aniversário de 15 anos, pela qual o Carlos fez as fotos da Júlia, na hora de colocar a imagem dela, de fazer homenagem para ela, não sei o quê, tinha 2 músicas lá, né? Assim, foi extremamente pontual. Aí eu comecei a chorar, porque tive saudades, obviamente. Então, eu me transportei lá no salão, eu vi a minha filha chorando, a música estava mesclada com as mensagens do pai, de mim e tal, não sei o quê. E aí eu mandei uma mensagem para ela, assim, eu estou aqui chorando, porque você me transportou em 2009, com o aniversário de minha filha, e o Carlos estava lá fazendo a festa dela. Poxa, então, 2009, faz tempo já, hein, Vânia? Olha, parece que foi ontem. Tá, sim. E não é? Estava lá você fazendo as fotos maravilhosas. Então, assim, eu transportei, foi exatamente isso que aconteceu. Maravilha, gente. Desculpa, Vânia. Bora, vamos lá. Lei de sociedade. Últimas oportunidades. Eu leio, professor. Que legal. A lei de sociedade. A vida de relações é algo importante, natural e, sobretudo,
universal. O ser humano é um ser social. A percepção de Kardec foi tão aguçada que dedicou perguntas no seu diálogo com os espíritos superiores sobre a lei de sociedade. O Livro dos Espíritos, em suas perguntas de 766 a 775, enfatiza a necessidade da vida social pelo homem, questiona a vida de isolamento e o voto de silêncio. Trata da família como célula social. Sua coesão se dá através dos laços de família. Essa naturalidade da vida, de relações, faz com que o homem estabeleça procedimentos de convivência, chegando a compartilhar hábitos em função da adaptação no seu habitat natural. Bom, gente, merece a nossa visita e aprofundamento nessas questões, né? Não só nessas, mas... Ilhas, né? Sim, sim. Toda a filosofia espírita, né? Então é isso, enfatiza essa necessidade da vida social. E vai questionar a vida de isolamento, né? E o tal voto de silêncio. Quer dizer, e mais importante, trata a família como célula social. Eu me lembro que essa semana a gente estava no Centro Espírita estudando o capítulo que fala sobre a indissolubilidade do casamento. E entrou muito essa questão da família e do modelo de família de hoje. E é preocupante, porque as pessoas trazem, por vezes, como até necessidade a mudança de modelo. Quer dizer, questionam até a naturalidade desse modelo de família, vamos dizer, tradicional, né? Quando, se eu me lembro, na narrativa de Mateus, Jesus vai dizer que Moisés proporcionou o divórcio, mas no começo não era assim. O homem deveria abandonar pai e mãe e buscar na mulher e constituir família, tal. Isso causa muitas vezes espanto, digamos, na sociedade de hoje, né? Que busca modelos alternativos, podemos dizer. Mas, por enquanto, até que se prove o contrário, enfim, a família, né? Quer dizer, essa formação tradicional e conservadora da família, eu penso que ainda é o modelo que nós precisamos. Eu não sei, lá na frente, de repente, a gente não vai precisar mais desse modelo, mas hoje nós ainda não aprendemos digamos, a convivência ideal dentro desse modelo. Eu não sei o que vocês pensam, mas esse é um assunto que deve nortear as nossas discussões dentro aí da sociedade onde a gente vive, né? Com a própria família e com aqueles que convivem conosco. Muito bacana. Inclusive, como sugestão, eu vou até passar a colocar nesse capítulo, se não me engano, é o 23, alguma coisa assim, da indissolubilidade do casamento, colocar como sugestão a leitura dessas questões no Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade, porque ele dá um embasamento fantástico para essa discussão, no caso, né? Para colaborar com essa discussão. Carlos, ia falando alguma coisa? Eu interrompi, Carlos? Tranquilo. Só lembrando, eu sei que você faz menção a isso também, da tolerância, né? Claro, claro. Assim, em nenhum momento você não está fazendo isso, é claro, mas a gente sempre se lembrar que é muito importante. Eu tenho um padrão, mas eu poder também aceitar e respeitar aquele que pensa de uma forma diferente também, né? Que também é algo cristão, né? Que está muito ligado ao amor. Sem dúvida nenhuma, mas isso aí foi muito... Né? Não, mas isso a gente deixou muito claro, inclusive, na discussão, porque
vamos dizer, esse modelo não hétero, podemos assim dizer, quer dizer, ele não entrou nessa questão, mas essa família tem que, digamos assim, cultuar valores de afetividade. Sim. Tá? Não pode ser por interesse, tem que ser por amor. Essa é a grande discussão dentro do capítulo, no caso. Estrutura de porque, amor. Porque agora eu me lembrei, Jesus vai afirmar o seguinte, que o divórcio só foi necessário pela dureza dos nossos corações, quando ele se reporta ao Moisés. Moisés não teve outra alternativa. Como é que eu vou amolecer esses corações? Deixa eu instituir uma lei aqui que pelo menos amenize a situação da mulher, que ela não seja apedrejada. No começo não foi assim, porque as uniões, vamos dizer assim, eu até coloquei isso lá, no plano de Deus, por assim dizer, a união tem que ser por laços afetivos, né? Por laços de afetividade, porque serão transmitidos aos filhos. Então, é possível um casal homo transmitir valores éticos para os filhos, sem dúvida nenhuma. Sim. Né? A relação baseada sempre no amor, né? No amor. E não em outros... não nos interesses. Sim. Não nos interesses, que aí, com certeza, não vai dar errado, vai dar ruim. E outra coisa, e quando a gente fala em interesse, sem querer me alongar, nem sempre é dinheiro, né? Perfeito. Nem sempre é dinheiro. Perfeito. Porque o fato de eu namorar com uma menina bonita, isso me dá status perante a coletividade. Entendeu? E a recíproca é verdadeira. Né? Então, assim, às vezes a beleza, o próprio dinheiro, a posição. Então, uma porção de coisas, às vezes, fazem com que uma relação seja por interesse, e às vezes eu nem estou notando que aquilo ali é interesse, né? Mas muitas vezes ela... Carlos, eu não tinha pensado nisso. Eu vou tratar de perguntar para a esposa se de fato ela teve algum interesse na minha beleza, viu? Legal. Conclusão. Você era milionário e não sabia. Almas abençoadas. Vocês são espíritas. As esposas estão olhando só a alma de vocês. Só a alma. Ainda bem. Olha como elas são elevadas. Elas estão evoluídas. Ainda bem, Marina, porque se fosse pela beleza, eu estava perdido. Tá solteiro. Vocês são lindas. Gente, posso fazer só um comentário? Claro, Marina, claro. Não, é por causa do tempo. Nosso horário seria até 9h30. Nossas últimas aulas estão indo quase até às 10. Às 10 tem a vibração das 22. E, não, são ótimas as discussões. Eu acho que é difícil ficar nas 2 horas, né? Tem razão, Marina, tem razão. Então, vamos lá para... muito bom. Teria, assim, muito mais assunto para ir falando. Legal. Vocês vamos para a conclusão aqui, para a gente ir depois da liberdade para as pessoas, né? Ao entendermos a nossa e outras culturas de nossa época, ou não, passamos a compreender melhor o mundo e os fatos que neles acontecem. Os preconceitos que possamos ter ao desconhecer outras culturas podem ser amenizados com esse conhecimento. Em outras palavras, quando convivemos com as diferenças, passamos a respeitá-las. Ao conhecermos e compreendermos as diferentes culturas que existem e que existiram sobre a face da Terra, com certeza estaremos minimizando os nossos preconceitos e entendendo melhor a vida planetária. Então, a cultura vai nos ajudar a exercitar a nossa indulgência, né? Caridade. Respeitar o outro como ele é. Alteridade. Quanto mais eu sei do outro, mais eu respeito ele. Muito do que faz eu não respeitar o outro, muitas vezes é a própria ignorância minha a respeito da cultura dele, né?
E é isso que é importante, por isso que esse curso ele vai ajudar muito a gente, porque à medida que eu conheço o seu hábito, eu não vou querer convencer o evangélico sobre a reencarnação. E isso se dá porque muitas vezes eu não conheço a teologia que envolve a religião dele, né? Então, à medida que eu tenho conhecimento sobre o outro, eu vou entender. Vem um cara de uma outra região do país com hábitos e sotaques diferentes, eu vou aprender a conviver com aquilo, né? Se eu tenho uma comunidade muito fechada, quando vem um cara de fora, eu acho que aquele cara é um ET. Né? Então, você vê que bacana, né? Quanto mais eu tenho conhecimento sobre o outro, mais eu vou entender, mais eu vou ser empático com ele. Ou seja, aceitação. Aceitação. Aceitação do outro. Por isso que no mundo mais globalizado, como a gente está vivendo hoje, o preconceito ele passa a ser algo muito mais discutido, porque antes, quando eu vivia em comunidades pequenas, o preconceito era aceito porque quem é esse cara de fora que está vindo aqui? Né? E aí, por isso que você vai ver, por exemplo, em cidades que são um pouco mais cosmopolitas, você, por exemplo, São Paulo, que é o exemplo. Você chega em São Paulo, ninguém olha torto para você. Se você fala porta, se você fala porta, se você fala... Ninguém quer nem saber de onde você veio, porque a maioria das pessoas de lá tem uma raiz de fora. Se você chega em capitais, por exemplo, que são mais Porto Alegre, eu passei de passagem por Porto Alegre, mas eu vou citar um exemplo. O cara ele já vai olhar diferente, porque às vezes são mais pessoas da região. Então, quanto maior a diversidade, mais eu consigo conviver com o diferente. Comunidades e sociedades lá que a gente estava comentando. É exatamente esse o aspecto. Porto Alegre talvez não seja o caso por ser uma capital, mas talvez uma cidadezinha do interior, lá do Rio Grande do Sul, talvez seja mais difícil do que você. Né? Então, é isso. Então, é a gente poder entender um pouco mais, né, a vida. Porque é a mesma cultura. Né? Quer dizer, praticam a mesma cultura. E nesse mundo globalizado, as sociedades, na verdade, entra a questão da ideologia que nós estávamos tratando. Maravilha, gente. Agradecido aí por mais essa oportunidade e alguém nos ajude aí para uma prece de agradecimento. Quem que poderia fazer? Marina, você está com um olhar assim de que está com vontade de fazer uma prece. Eu também pensei, verdade. Você pensou verdade. Nisso também? Impressionante. Eu vou fazer a prece rapidinho, porque já vai começar a vir. Tá bom. Então, vamos agradecendo ao mentor deste curso, aos nossos mentores individuais, agradecer ao professor Mauro, ao professor Carlos, as meninas que sempre estão presentes, né, independente se é sexta, se é segunda. Muito boa a participação de todas, de todos. E então é isso, né? Vamos pedir a espiritualidade, autorização e agradecimento e vamos encerrar por hoje esse nosso encontro. Muito obrigada a todos. Gente, obrigado, Mauro. Maravilha, gente. Pelo pouco que eu Graças a assisti, Deus. foi muito Boa noite legal a todos. aula. Gratidão a todos. Até sexta, se Deus quiser. Mauro, até Amém. quarta. Sexta eu não Boa posso. semana. Sexta eu não vou poder. Tchau, gente. Obrigada. Carlos, Mauro, adoro ouvir a sua aula. Obrigadão, Carlos. Sempre muito bom. Tchau, gente. Até a próxima, viu? Boa semana a todos.